Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar com vocês novamente. Você já deu o seu melhor no que faz? Você tem dado o seu melhor no que faz? Para Deus, nós precisamos sempre dar o nosso melhor. É o que Deus espera de cada um de nós. E nós vamos falar sobre esse tema, de dar o seu melhor, de dar o seu melhor. Nós temos a ajuda de Luciano Subirá. A salvação a gente não adquire por obras, né? O que a gente faz ou deixa de fazer, mas a gente adquire a salvação por fé, por crer. Entretanto, há espaço na nossa vida cristã para obras que o Senhor já escolheu para nós. Efésios 2, 8, 9 diz que, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós cremos, nós temos fé, nós somos salvos e o Senhor prepara obras para que a gente execute, segundo a vontade dele. Na nossa vida cristã, há espaço para o serviço, há espaço também para o empenho. Sem desmerecer a graça, precisamos dar o nosso melhor para Deus. Não é assim, olha, Deus me deu graça, Deus me dá graça e não preciso fazer nada. Não, nós precisamos nos empenhar em tudo. 2 Pedro 1, 10, 11 diz: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, vemos aqui um empenho, né, cada vez maior, uma diligência, né, cada vez maior, e dessa forma a gente carimba, né, a nossa entrada no reino de Jesus Cristo. Existe espaço para dedicação na vida cristã. Isso não tem nada a ver com mérito ou merecimento. O empenho ou dedicação na vida cristã não deve estar associado àquele que busca merecimento. Os méritos não são nossos, são de Cristo. Porque Ele é que faz, Ele é que fez o melhor para nós. Consequentemente, devemos fazer o melhor para Ele, o nosso melhor para Ele. Não temos que entrar na discussão se a salvação é ganha pela fé ou por obras. Tiago, nós vamos ver, fala sobre isso. Nós somos salvos para as boas obras que o Senhor já escolheu para nós. Para sermos salvos, temos que crer no coração e confessar com a boca. Isso está em Romanos 10. Crer no coração e confessar com a boca que Ele é o nosso Senhor. Essa é a confissão de fé. A fé também tem uma visão. Hebreus 11, 27 diz sobre Moisés: Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A fé também enxerga as coisas, sem elas estarem ali presentes. Tiago 2, 14 a 26, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Se você não ajuda o próximo, qual é o proveito? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, essa é uma discussão teológica, né? Que a gente também não vai ficar entrando em detalhes. Continuando. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou.
e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários israelitas, e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa fé tem obras. Mas não se trata apenas de serviço, mas de agir de acordo com o que cremos. É estarmos sob o senhorio de Jesus Cristo. É nos empenharmos para viver da melhor forma possível para levar o Evangelho para as pessoas. Ninguém é salvo apenas pelas obras, pelo seu esforço próprio. Mas a fé precisa, para não ser considerada morta, de obras para as quais o Senhor já preparou e direcionou para cada um de nós. Não é fazer por conta, de qualquer jeito, do nosso jeito, mas é fazer segundo o jeito e o que o Senhor preparou para nós. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Ou seja, por nós mesmos não teremos resultados na vida cristã. Não podemos depender apenas dos nossos esforços, buscando méritos, os nossos méritos. Dependemos ou devemos depender totalmente do Senhor. A performance de alguém não pode ser a essência do nosso serviço, ou um substituto do que uma pessoa precisa fazer. Ela é um complemento do que o Senhor quer de nós. Então, a nossa performance, como a gente faz, a agilidade que a gente faz, o empenho que a gente faz, a destreza que a gente faz, isso também é um complemento que o Senhor quer de nós. Apocalipse 2, de 2 a 4, a carta à igreja em Éfeso, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando a gente é salvo, a gente desenvolve um amor genuíno pelo Senhor, apesar da pouca experiência. Esse amor pode diminuir, de certa forma, com o tempo, como que um acomodamento nosso. O primeiro amor é o que o Senhor nos pede para ser resgatado, a prática das primeiras obras. Então a performance tem lugar na vida cristã se ela for um complemento e não um substituto, não o ator principal da nossa vida cristã. Não podemos somente dar valor para a performance, o desempenho. Atos 24:16 diz: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Aqui fala de ter uma consciência pura na nossa vida cristã. Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, em algumas traduções, violência, e os que se esforçam se apoderam dele, se apoderam do reino dos céus. Na vida cristã, se você quiser progredir, há que se esforçar. Esse esforço é o mesmo que empenho, é o mesmo que dedicação. A nossa vida não é fácil, ela é muito proveitosa na presença do Senhor, mas nós precisamos nos empenhar. Colossenses 1, 28 e 29 diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo. Isso é Paulo falando, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O Paulo aqui fala com relação ao esforço maior, o melhor, o mais possível, com entrega, em pregar o Evangelho. Paulo está dizendo que não está sozinho, há o poder de Deus atuando nele. Entretanto, isso não anula a responsabilidade de interagir, de cooperar com Deus, cooperar com o Senhor. Efésios 4:3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, esforçar por manter a unidade do Espírito, a unidade da Igreja. Romanos 15:18: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma,
senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Paulo novamente falando. Então foi Cristo que fez através de Paulo, através do seu intermédio. No versículo 19b e 20a, a continuação dessa passagem, diz: desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho. Esforço de Paulo, em pregar o Evangelho. Paulo evidencia que os resultados não são oriundos apenas dos seus esforços, mas por uma cooperação com o Senhor, com a graça de Deus. Paulo esforçou-se para cooperar com o Senhor. Há pessoas que utilizam de maneira errada a graça de Deus, sendo relaxados no seu viver e esperando tudo do Senhor, não tomando iniciativa em nada. Jeremias 48:10, parte A, diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jamais devemos ser relaxados, desleixados com a obra do Senhor. É uma coisa muito séria. Graça, por definição, é um favor imerecido. O Senhor dá para a gente o que a gente não merece. O esforço na obra do Senhor vem pelo comprometimento que devemos ter com o Senhor. Então, a gente se compromete com o Senhor e se esforça para fazer a vontade do Senhor. Não é uma questão de merecermos coisa alguma, mas o Senhor é o merecedor de tudo, de todo o nosso esforço. O Senhor merece o melhor de cada um de nós. 2 Pedro 1,15 Pedro nos diz: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então Pedro, além de se esforçar ao máximo, também exigia esforço por parte das pessoas. Só por curiosidade, temos visto aqui a palavra diligentemente várias vezes, e ela significa ser aplicado, esforçar-se ou empenhar-se por algo, no caso aqui, pela obra do Senhor, ser diligente. 2 Pedro 1, 5, 8 diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma coisa desenvolve e leva a outra, e nos torna frutíferos, nos torna pessoas que podem frutificar para o Senhor. Reúna toda a diligência possível, com a fé, com a virtude, com o conhecimento, com o domínio próprio, com a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Tendo isso, não seremos infrutíferos, conheceremos ativamente o nosso Senhor. A diligência, o empenho, precisa ser cada vez maior. Ele nos mantém a fé. A diligência, o empenho, nos mantém na fé. Não é um substituto da fé, é um complemento. A fé nos dá acesso à graça de Deus. Hebreus 6, 10, 12 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, aos irmãos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, em outras traduções, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então eles já davam o melhor deles para o Senhor. O texto diz: não parem, prossigam com a mesma diligência, o mesmo empenho, para a plena certeza da esperança que é o próprio Senhor. Fé, crer, paciência caminham juntas. A diligência nos mantém na fé. Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens,
cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Ou seja, muitas vezes a gente faz as coisas, sabe, de uma maneira relaxada, sem gostar do que está fazendo, né? Mas experimente fazer o que você faz, como se estivesse servindo e fazendo para o Senhor. Você vai ver a diferença que isso vai gerar. Você nunca mais vai fazer algo de uma maneira relaxada. Você vai fazer de uma maneira diligente, porque você está servindo ao Senhor. Então é uma grande chave para a nossa vida cristã. Tudo o que você fizer, faça de coração e faça para o Senhor e não para as pessoas. Colocar o nosso melhor em tudo o que fizermos não é buscar simplesmente nosso reconhecimento, mas buscar o reconhecimento do Senhor. Para Cristo, devemos fazer sempre o nosso melhor. No Antigo Testamento, não se ofertavam animais com defeito. Eram animais sempre perfeitos. O Senhor também não te quer pela metade, de qualquer jeito. O Senhor te quer por inteiro. O Senhor quer o seu melhor. Precisamos na nossa vida cristã de diligência, de dedicação. Não se trata apenas de fazer para Deus, mas sim fazer o nosso melhor para Deus. Faça o seu melhor para o Senhor, faça o seu melhor para Deus, de maneira diligente, com empenho. Isso vai mudar a sua vida. Isso muda completamente a nossa vida. Espero que tenham gostado. Se você ainda não assinou o canal, aqui embaixo está escrito assine, assinar. Se gostou também pode dar um like, né? É uma forma de levar o canal a mais pessoas, né? Que mais pessoas possam assisti-lo. Nós queremos, né, que todos vocês e os seus, né, tenham uma excelente semana, uma abençoada semana, e que vocês todos sejam diligentes, sejam pessoas que fazem tudo o que fizerem para o Senhor e não para nós mesmos ou para os homens. Amém.